Amigos queridos, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade da Terra, que nos concede as infinitas bênçãos para aplacar em nós os tormentos íntimos. Em seu nome, Senhor Jesus, iniciamos nesta manhã reflexões sobre verdades de vida eterna. Essa luz que nos chega ao longo dos séculos, iluminando os nossos pensamentos e infundindo em nossos sentimentos os clarões do amor de Deus. Se conosco, Senhor, para que todos nós, que nesta hora suplicamos da vossa misericórdia, possamos receber as vinculações felizes com estes benfeitores espirituais, que encontrem em nossos corações a mansuetude necessária e aos nossos pensamentos o entendimento do seu Evangelho, para que nos sintamos a cada dia mais socorridos e amparados. Hoje, Senhor, queremos conduzir os nossos passos pelas retas seguras do caminho do Evangelho. Queremos, Senhor, que as sendas iluminativas possam ser palmilhadas por todos nós e que, ombreando-nos nessa jornada, sejamos uns pelos outros, para juntos, a humanidade da Terra, modificarmos intimamente esse patamar e avançarmos algo resolutos para as instâncias sublimes do amor e da verdade. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos amigos espirituais que solenemente se apresentam neste ambiente, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E é dentro das bem-aventuranças quanto às aflições que Jesus traz para nós um tema que é coletivo no momento atual em que vivemos e que merece profundas reflexões, que é o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, ele, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. O espírito que não adquiriu força moral, ele não resiste às tentações. Ele não resiste às associações mentais com outros espíritos, quer sejam encarnados ou desencarnados, que lhes associam por estarem em similitude de pensamentos, de buscas e de tendências. Essa é uma lei divina. As vinculações por sentimentos semelhantes, por pensamentos semelhantes. E à medida em que nós vamos nos associando coletivamente a essas mentes em desalinho, tanto quanto a nossa mesma, nós estaremos sempre dissociados da verdade, porque estaremos estagiando o nosso pensamento coletivamente
nessa multidão de sensações, de prazeres mórbidos, de relacionamentos fugidios, dessa intemperança mental que tem sido o perfil coletivo da humanidade de agora, salvo exceções. Então, estabelece-se uma vinculação de sintonia, configurando um processo obsessivo. Não aquele processo obsessivo de subjugação de consciências à revelia da nossa vontade, que nos faz sentir mal, mas um processo coletivo de fascinação. Um processo coletivo que nos faz ver a realidade do mundo de forma fantasiosa, de forma espetacular, de forma atraente. E então, principalmente os jovens, querendo, entre aspas, gozar a vida, passam a aderir os costumes coletivos como se fossem naturais. E a grande maioria das vezes se perdem na ausência do discernimento, e porque esse discernimento não lhes foi ainda estruturado no campo mental, escolhem coletivamente, agem coletivamente. Muitas vezes os pais, ao conduzir os jovens para a vida social, se atemorizam com toda razão, porque o jovem passa a dizer: mas os meus amigos fazem assim, mas os meus colegas fazem assim, e os pais deles deixam. E passado um tempo, os pais daquele menino, que outrora estavam absolutamente preocupados, passam a ceder em função da força grupal. E vai se estabelecendo, então, vinculações, imaginemos teias energéticas de mente a mente, encarnados e desencarnados, agindo coletivamente dentro de comportamentos muitas vezes extravagantes ou alienantes. Essas duas polaridades, de pensamentos permeiam o campo mental dos jovens na Terra hoje, e nós trouxemos do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos um tema que o Filomeno de Miranda traz da mais alta importância, que todos nós possamos demorar bastante o nosso pensamento pelo alerta, pelo chamamento que faz, que é a obsessão pandêmica. Na atualidade social-moral do planeta terrestre, dois fenômenos em torno dos relacionamentos humanos fazem-se assinalar de maneira expressiva: o coletivismo e o individualismo, que nós vamos ver essas duas polaridades das nossas personalidades. Ou estamos movidos pela massa amorfa, sem uma liderança espiritual significativa, seguindo aqueles que ditam comportamentos através das mídias sociais, e essas vinculações não são só no seu grupo de convivência, no seu momento, mas também se estendem a outros países, formando uma grande teia, essa massa amorfa que veio para agir coletivamente, dando vazão a questões que já estavam aquietadas na nossa memória e que encontram muita estimulação para se manifestar. Então, se eu trago dentro de mim ainda resquícios do mal, da crueldade, da indiferença, da irresponsabilidade moral, em pequena monta, mas que ainda está incrustado no meu perispírito como uma referência, e eu encontro neste grupo de convivência uma estimulação àquele conteúdo que já estava aquietado e quase resolvido, eclode. E aí potencializa a massa. Essa massa coletiva fica potencializada por mentes encarnados e desencarnados, qual se cada um de nós desse a sua contribuição para que incrementasse aqueles desatinos. Tanto isso é fato que a culminância de um processo pandêmico, que temos dito aqui que esse processo pandêmico não é só um processo de vírus, mas é um processo mórbido de emoções e patologias do espírito que estão somados a esse momento. É desta
pandemia que estamos nos referindo, a esse processo coletivo que ao longo das últimas décadas foi se somando. Cada um encarnado e desencarnado depositou o seu mal no mundo. E esse mal depositado no mundo se cristalizou numa psicosfera doentia e arrastadora. Ai de nós, aqueles que não temos vigilância, rapidamente estaremos ancorados nessa nuvem densa, sem perceber e achando prazeroso. E queremos que imediatamente esse processo de vírus cesse para voltarmos ao que fazíamos de igual forma, para vivermos novamente o que sempre vivemos. O nível de reflexão para romper essa massa densa começa na intimidade do nosso pensamento, que veicula os nossos sentimentos. Então diz assim: no primeiro caso, que é o coletivismo, diz Filomeno de Miranda, conforme assinalam diversos estudiosos da conduta, há uma necessidade de realizações coletivas. Isso acontece na adolescência. Nós somos seres sociais por excelência e precisamos aprender a conviver coletivamente, em grupos, sejam pequenos ou grandes, porque esse é o trunfo maior do espírito que aprendeu a se relacionar. Então, mas, no entanto, nos quais, muitas vezes, nesse tipo de vinculação, o indivíduo perde a sua identidade. Ele não age por si, pelo influxo da sua consciência. Ele age pelo comportamento dominador da maioria, porque ele não desenvolveu recursos próprios. Se esse espírito que não desenvolveu recursos próprios passar por uma grande adversidade, ou algum estímulo traumático sofrido, impactante na sua existência, ele terá um processo mental grave, que nós vamos configurar, chamar de loucura, de alienação mental, porque ele não tem suporte. Ele agiu coletivamente, não desenvolveu ideias próprias, pensamentos próprios, dever moral, responsabilidade, não desenvolveu, porque é um arrastamento, eu não preciso pensar. O que todos fazem, faço também. E consumido pelas aspirações e sentimentos do mesmismo dominante no grupo atuante. Esse mesmismo, né, o que todos fazemos também e para sempre será assim, para isso não há progresso, porque o progresso do espírito, ele implica em etapas desafiadoras para sermos promovidos para uma etapa superior àquela. E se nós, nesse modismo coletivo, não desenvolvermos as nossas questões pessoais, nossa existência não terá tido êxito algum, porque repetimos o de sempre. E temos repetido o de sempre há várias encarnações, várias. Estamos assim na sobrevida, sem objetivos, sem caminhos a seguir, sem nobreza de ideais, sem testemunhos sacrificiais, e vamos seguindo, e são esses os modelos que nós passamos para aqueles que convivem conosco. A sua capacidade de decidir e de opinar é asfixiada na avalanche do todo. Então, principalmente os jovens, ai daquele que tiver uma opinião diferente do coletivo, ele é excluído. E se ele dentro dele traz o núcleo do isolamento, ele já vai para o individualismo do isolamento. Porque ele não vai suportar ser rejeitado pelo grupo, ser excluído pelo grupo. Então, ele acaba aderindo pela força do arrastamento. Às vezes são jovens imaturos, são ingênuos, são só incautos e acabam assumindo comportamentos totalmente desequilibrados, porque o medo da rejeição sobrepujou a força da sua consciência. Então, é asfixiado na avalanche do todo, eliminando a possibilidade de melhor aprofundar a investigação
em torno das questões apresentadas. Essa investigação é discernir, mas será que isso é um bem para mim? É um bem para todos? É isso que eu vim realizar na Terra? Essas questões não passam pela mente da coletividade. Então, facilitando-se a sua divulgação apressada, não poucas vezes insensata, sem bom senso. O que é insensatez? A ausência do bom senso, né? O momento urge, a hora é gravíssima, não pela carga dos vírus que vão se disseminar um dia. O momento é gravíssimo pela psicosfera que nós, a humanidade, fomos criando nos últimos séculos, depositando formas mentais que não se diluem porque eu adormeci e acordei. Elas estão ali configuradas na psicosfera planetária, em processos de acumulação e de densas associações. Imaginemos núcleos, os núcleos viciosos, os núcleos delinquenciais, os núcleos de abandono de responsabilidade, os vários núcleos de pleiades de espíritos, poderíamos chamar legiões, que fomentam e se alimentam dessas emanações fluídicas dos nossos comportamentos dissociados da verdade. Então, assumem-se idênticas posturas, labora-se com semelhantes objetivos e as extravagâncias, a extravagância íntima, sobrepõe-se aos nobres projetos de idealismo saudável, porque são vetores. Ou eu me arrasto para os projetos de idealismo saudável, ou eu sucumbo nas más tendências de comportamentos absolutamente extravagantes. Esse é o momento atual que atravessamos. Seguindo-se a onda dominadora de tudo igual, mesmice. Mas que isto sirva apenas de um alerta para nós e não de uma fonte de desânimo. Nós precisamos sentir o trabalhador espírita cristão, aquele que está à frente das responsabilidades na sua casa espírita, precisa sentir a mensagem desses espíritos como um despertamento, como uma urgência, como se os espíritos nos dissessem: ei, amigo, arregace as suas mangas, o momento é espiritual, o momento é do evangelho, tudo mais ficará secundário. Tudo mais será desnecessário que não seja como aporte para o viver do espírito como espírito. E nós estamos invertendo essa polaridade, achando que as questões materiais, elas precisam ter uma expressão muito grande em nossas vidas. E nós precisamos espiritualizar a nossa existência, porque chegam pessoas atormentadas para nós que nenhuma medicação do mundo resolve, que nenhum outro recurso da matéria resolverá que não seja nós termos, veja bem, nós termos uma vibração que se expande, em que aquele espírito permeie o nosso campo mental e nós o dele, para inocular naquele campo mental em desalinho um pouco das nossas construções. É isso que se chama evangelização de espíritos. É o quanto o nosso campo vibratório de construções reais permeia o outro e temporariamente ele convive com aquelas emanações equilibradas e vai alinhando o seu pensamento, para que nós possamos sair definitivamente das práticas exteriores, das fórmulas, para nós chegarmos ao espírito. Então, essa avalanche de espíritos nessa mesmice que se arrastam, nesse furor interno dissociado da lucidez da verdade, estão aguardando rapidamente o processo viral passar para voltarem nessa mesmice. As pessoas nos dizem isso, como se tudo isso
fosse continuar sem que houvesse uma intercessão espiritual significativa para que nós possamos acordar. E como diz Bezerra de Menezes, a humanidade da Terra ainda está precisando ser acordada pela dor. Vamos refletir. Não há nenhuma dúvida que o momento da humanidade é o momento da busca da espiritualização da existência. E todos nós que resistirmos a essa temática, nós com certeza vamos adentrar num estado de uma calamidade íntima chamada alienação. Porque tudo o que não é a fraternidade, tudo o que não é o bem, tudo o que não é a verdade, tudo aquilo que não significa as vivências que Jesus nos estimula, é alienação. Então, nós temos que nos perguntar quão alienados nos encontramos. Porque nós estamos vendo, nós espíritas, com inúmeras dificuldades, com pânico, com depressão, com desânimo, com medo. E isso é fruto de um distanciamento de Jesus. Porque todos nós sabemos que nós podemos estar sem ali nos encontrarmos. Nós podemos professar uma religião sem que ela adentre em nossa intimidade. Porque o espírito que está alicerçado na sua fé, ele tem uma confiança extremada. É evidente que o alto não fará a nossa parte. E nem a parte de ninguém. Então, qual é a nossa parte? No contexto que nós estamos vivendo, qual é a nossa parte? E essa parte, nos cabe realizar. E tendo realizado a parte que nos cabe, o céu fará o resto. Nós acreditamos nisso. E isso aplaca as nossas dificuldades. Por isso que a crise que se instalou na humanidade é, sem sombra de dúvida, a ausência de Jesus no coração. A ausência de Deus nosso Pai no nosso íntimo. Porque sem isso, nós vamos viver como alienados e loucos, em busca de tudo aquilo que é efêmero e que nos prende a uma situação que não devemos mais nos encontrar. Por isso que o Evangelho, ele é realmente fundamental. Qualquer instabilidade emocional que nós tenhamos, é necessário que recorramos à prece, aos vínculos espirituais, que nós nos entreguemos a Jesus. Porque aí, fortalecidos e envolvidos na prece, vamos enxergar e atuar de uma maneira muito mais equilibrada. E esse tema, alienação,
nós trouxemos um texto do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. A introdução desse livro fala bastante sobre como nós nos encontramos nesse momento. Então ele diz assim: é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Nós sabemos que é mesmo um fio de cabelo. É uma linha tão tênue que nos separa da lucidez e da loucura, da lucidez e da alienação. É tão fininha essa linha, porque na mesma hora que nós estamos bem, ou que aparentemente estamos bem, alguma coisa acontece e temos um acesso de loucura ou um acesso de alienação. Então, e por que essa linha para nós é tão tênue? É tênue porque aqueles valores que nós estamos desejosos de ter, eles ainda não estão completamente sedimentados em nossa intimidade. Então, diante de uma situação que eu tenho que escolher, ser prejudicado ou prejudicar um grande número de pessoas, em geral nós escolhemos a segunda opção. Todas as vezes que nós podemos escolher entre nos tornar um espírito operoso, mesmo que a gente não receba tanto por isso, ou fazer só um pouquinho para receber muito, em geral, ficamos com a segunda opção. E isso é um estado de alienação do pensamento. Isso vai se somando. Essas escolhas que nós vamos fazendo, que revela ainda não uma falta de estruturação dos valores de vida eterna, eles vão se somando e vai gerando ao redor de nós uma instabilidade que nos predispõe a uma hora tá no fogo, outra hora tá na água, como mostra o Evangelho. E ele então continua: transita-se de um para outro lado com relativa facilidade, sem que haja inicialmente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Então, o que isso realmente significa? Que nós transitamos de uma situação relativamente equilibrada para uma bem desequilibrada, e ao retornarmos ao equilíbrio, não refletimos suficientemente e nem criamos um estado de ânimo que nos permita uma vigilância maior. E isso dificulta que nós possamos estabelecer um padrão mais equilibrado para nós. Esse é o motivo pelo qual não conseguimos manter muitas vezes um estado de alma que já poderíamos estruturar para nós. E ele continua: ligeira excitação, alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade ou um momento de mágoa, a escassez de recursos financeiros, o impedimento social, a ausência de um trabalho digno, entre muitos outros fatores, podem levar o homem a transferir-se para as faixas de saúde mental, alienando-se temporariamente e, logo podendo retomar a posição regular, a de sanidade. Então, são muitas as circunstâncias que podem nos roubar por algum tempo o equilíbrio e momentaneamente nos deixar num estado de alienação. O fato e o problema em cima disso é
quão corriqueiro isso se torna em nossas vidas. Quantos motivos nós temos em nossas existências para ficar oscilando entre a sanidade e a loucura. Quantas coisas nos roubam o equilíbrio? Porque muitos de nós vamos dizer quase tudo, outros vão pontuar. O que realmente me desequilibra é tal situação. E aí já estamos num estado um pouco melhor. E ao identificarmos as coisas do mundo que nos conduzem ao processo de alienação, é possível estabelecer em nossa intimidade um estado de vigilância muito maior. Então, vamos refletir, né, nessas situações que a vida nos trazem e que, de maneira inesperada e bastante impactante, nos levam a situações deploráveis, de loucura, que muitas vezes, naquele instante, aquele movimento pode ser para nós irreversível e nos conduzir a séculos e séculos e séculos de reparação. Então vamos refletir e orar agora para nos sentirmos mais fortalecidos. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, queremos te agradecer por este dia abençoado em que o sol brilha para todos nós, nos iluminando, nos aquecendo, nos lembrando que temos agora nova oportunidade, novo dia em que podemos consolidar as lições extraordinárias que o Senhor nos ensina através dos séculos. Estamos desejosos de fortalecer a nossa vontade para nos tornarmos espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais dispostos ao bem e à verdade. Que neste dia, Senhor, possamos nos renovar nas infinitas oportunidades de servir. Que possamos amparar aqueles que sofrem. Que possamos amparar aqueles que nos buscam, necessitados do que temos para dar. Que possamos nesta hora sentir o passe espiritual, a tua luz penetrando o espírito que somos. E com isso nos fortalecermos para as vivências no bem. Ampara, Jesus, com sua equipe socorrista, nossos irmãos necessitados de amparo e de saúde que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, que eles possam receber a visita generosa desta equipe socorrista para infundir sobre eles paz e bom ânimo, esperança e saúde. Fortalece, Mestre, todos nós brasileiros, para que na terra do Cruzeiro possamos nos tornar seus mínimos discípulos. Possamos ser espíritos a trabalhar com alegria e bom ânimo na construção de nós mesmos,
e desta nação, que há de ser a pátria do Evangelho. Quando todos nós estivermos dispostos a viver de acordo com os princípios espirituais que o Senhor nos revelou pela sua vivência na terra conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.